e que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Existe no mundo dois tipos de conselhos. Existe o conselho de Deus e o conselho das pessoas. Existe a opinião de Deus e a opinião das pessoas. Existe a palavra de Deus e existe a palavra das pessoas. Você tem que ter muito cuidado a quem você vai seguir. Porque conforme você seguir, seja a palavra de Deus ou das pessoas, pode algo dar errado, se for das pessoas, porque a de Deus nunca vai dar errado para você. Você quer ver uma coisa? Quantos de vocês e eu, nós, seguimos, de repente, até de forma involuntária, a gente seguiu o conselho de pessoas e deu errado, deu problema. Mas quantas vezes seguimos o conselho, a opinião e a palavra de Deus e deu certo? Porque Deus não erra. O ser humano erra, mas Deus não erra. Claro, já houve opiniões de pessoas e conselhos e palavras de pessoas que deu certo para nós também. Mas já houve maus conselhos. Já houve péssimas opiniões. E você tem que filtrar os seus ouvidos e vigiar. Porque a gente depende da direção de Deus para a gente viver. Você vai aprender hoje, você que está aqui, você que está nos assistindo, você vai aprender hoje como ter uma vida de vitórias. Vai ter luta também. Quando eu falo vitória, não é só vitória. Luta, vírgula, vitória. Vírgula, luta, vírgula, vitória. É luta e vitória. A vida é assim. O evangelho verdadeiro é assim. Não promete 1000 maravilhas. Promete sim vitórias, mas os espinhos vão surgir. Então, você vai aprender hoje a seguir o conselho de Deus. Para você ter paz na vida, ter sossego, ter tranquilidade. Para você ter equilíbrio na sua vida. Deus não quer você desequilibrado, depressivo, angustiado, triste, amargurado, apreensivo. Deus te quer forte. Deus te quer de pé. Deus te quer seguindo a direção dele para você vencer. Eu sei que não é fácil, igreja, porque a nossa vida, às vezes, ela é uma caixinha de surpresas. Você não sabe o que vai ali. Mas tem que estar pronto ou pronta para lidar em qualquer situação que surgir. Por isso é bom estar sempre em comunhão com Deus. Então você está se preparando para seguir o conselho do Pai. Qualquer pessoa que seguir o conselho de Deus, ela vencerá. Repita comigo: se eu seguir e continuar seguindo os conselhos de Deus, eu vou vencer. Diga glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos capítulo 8, versículo 31. Que diz assim: então começou ele, no caso Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Diga glória a Deus. O que você percebeu aí? Que Jesus, ele reuniu os discípulos e falou: olha pessoal, daqui a um tempo eu serei entregue para ser crucificado, eu vou sofrer muito. Memoriza essa palavra, sofrimento. Jesus não falou que iria se alegrar muito, ele falou que ia sofrer. Esse é o Jesus verdadeiro que eu falo para você.
Não é o Jesus empresário que muitos lugares pregam, o Jesus topo de gama. Aqui é o Jesus verdadeiro, que sofre. E que fala que vai sofrer. E que fala que vai ser entregue, vai ser rejeitado, vai ser humilhado. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é estrelismo, fama e sucesso. O Evangelho é dor mesmo. É sofrimento, é dificuldade, é luta. É passar pelo aperto. Esse é o Evangelho. Não é a facilidade, não. É a luta mesmo, do dia a dia. Eu vou ler de novo aqui, Marcos 8:31. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário, olha para mim, memoriza a palavra, era necessário. Era necessário que o Filho do Homem, o quê? Sofresse o quê? Muitas coisas. Eu até vou marcar aqui com a minha esferográfica esse aqui, Sofresse muitas coisas. Olha para mim. Será que você está assim? Sofrendo muitas coisas? Você está lendo o Evangelho puro aí, O Evangelho puro é esse aqui, que você está ouvindo agora aí. Está dizendo que era necessário que ele sofresse muitas coisas. Não é assim que está também você? Sofrendo muitas coisas? É na saúde, é no trabalho, é na família, é a vida pessoal. Pastor, eu estou passando por muitas coisas. Está aí, está escrito. É o Evangelho verdadeiro. E ele falou que era necessário. Por que será que é necessário a gente passar por muitas coisas? Sabe por que é necessário? Para a gente amadurecer na vida. Ninguém amadurece na facilidade. Ninguém amadurece no mar de rosas. Está aqui a Dona Rosa, que é uma bênção. Amém? Ou seja, ninguém amadurece na tranquilidade. A luta vem. A batalha vem. A guerra vem. Mas Deus também vem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O poder de Deus também vem. Jesus falou, é necessário. Eu vou passar por muito sofrimento. E não é assim que você também está? Pastor, eu tô me identificando com essa palavra aí. Eu estou a sofrer muitas coisas. Eu estou a passar por muitas lutas. Algumas, pastor, nem são minhas. Tem lutas que eu passo que nem são minhas, é dos outros. Mas como eu tenho uma ligação familiar, eu sofro. Olha aí. Olha aí que situação. A luta não é tua, mas você tem um cordão umbilical ligado. Você sofre junto. Quem percebe o pastor? É isso aí, é a palavra de Deus. É o Evangelho. Quem disse que seria fácil? Qual é a Bíblia que a pessoa está lendo que seria fácil? Eu não conheço. A minha Bíblia não diz que vai ser fácil. A minha Bíblia e a tua, creio que é igual, diz que vai ter luta. Aliás, Jesus não falou que no mundo teríamos o quê? Muitas felicidades? Aflições. Claro que vamos ter felicidade também. Mas ele não descartou a possibilidade das aflições. Ele sempre deixou isso bem claro. O diabo é o contrário. O diabo só promete maravilhas, grandezas, mas o diabo esconde a dificuldade. Porque se ele revelar dificuldade, ninguém vai querer seguir ele. Então o diabo usa a linguagem para ganhar o ser humano, o ego do ser humano. Porque o ser humano não quer problema, só quer alegrias e vitórias. E é isso que o diabo oferece. Mas ele esconde o real motivo dele oferecer facilidades. É porque no final ele vai querer a alma daquela pessoa e destruir ela. Destrói primeiro humanamente e depois espiritualmente. Jesus é o contrário. Primeiro ele mostra a dificuldade, porque aí vai ter um filtro. Alguns vão querer segui-lo e alguns não vão querer segui-lo. Os que vão segui-lo mesmo na dificuldade é amor. É amor mesmo a Deus. Porque Deus sabe, eu estou apresentando dificuldade, mas essa mulher, esse homem me quer.
então eu vou honrá-los lá na frente, porque está me seguindo na luta. Porque essa pessoa realmente se converteu. Mas o que quer seguir só na facilidade é interesse. Não vai permanecer. É igual a palha, baixa um fogo, desfaz. Já o ouro não. Quanto mais fogo, mais brilhante ele vai ficar. Então veja bem, Jesus reuniu e falou: olha pessoal, é necessário eu sofrer muitas coisas. Eu vou ler de novo, eu quero que isso fique mesmo na tua cabeça. 31. Então começou ele a ensinar-lhes, que era o que, igreja? Necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse o que? Rejeitado pelos anciãos. Olha para mim, rejeitado. Quantos de vocês já foram ou estão sendo rejeitados? O que é uma rejeição? Vou explicar. Você dá um conselho para ajudar alguém e a pessoa está nem aí, ela te rejeitou. Você fala: cuidado com essas atitudes, e a pessoa entrou aqui e saiu pelo outro lado, te rejeitou. Você diz: olha, esse caminho aí não é bom, traz coisas boas, mas é perigoso. A pessoa ouviu aqui, saiu aqui, não quer saber, ela rejeitou. Você fala: busque Deus, se entregue a Deus. Ela não quer, ela rejeitou. Você fala: vai um dia na igreja, você vai a tanto lugar. Vai à festa, vai a baile, vai a isso, vai aquilo. Não pode 40 minutos estar na igreja. Ah, não tenho tempo, mas tem tempo para um monte de coisa. Rejeitou. Jesus falou: eu serei rejeitado, está aí. Olha, isso dói o que eu vou dizer. Ele foi rejeitado naquela época e está sendo rejeitado agora também. Olha só. É duro, é difícil. Quem já foi rejeitado aqui ou rejeitada sabe a dor que é. E ele falou isso: eu vou ser rejeitado. Imagina Jesus falando isso, hein, irmãos? Reunindo os discípulos e falando: ó, pessoal, eu vou sofrer muitas coisas. É necessário isso. Serei rejeitado pelos anciãos. Por que ele falou anciãos? Porque os anciãos eram homens que estudavam a palavra de Deus. Supostamente, por eles estudarem a palavra de Deus, eles sabiam que Jesus era o Messias. E mesmo sabendo, rejeitaram. Como hoje. As pessoas sabem que Jesus é o Salvador, mas elas rejeitam ele do mesmo jeito. Está vendo aí? É, igreja. É mais fácil alguém aceitar uma viagem para curtir férias do que 40 minutos na casa do Senhor. Olha aí. Você tem parente assim. Passa horas no aeroporto esperando um avião, mas não aguenta 40 minutos na casa de Deus. Pensa comigo agora aí. Cadê o amor? Rejeição. É duro, mas é verdade. Ou estou falando alguma besteira aqui? Vai às vezes num restaurante, tem uma fila grande, tem que esperar uma hora ou duas para poder entrar, mas ela está esperando ali, ó. Mas ali ela não vai ouvir a palavra de Deus, ela vai encher a pança, a barriga. E arrotar igual um boi, depois vomitar. Mas não consegue ficar 50 minutos na casa do Senhor. E agora? Quem é que está vendo isso tudo? Diga lá. Quem está vendo, igreja? É difícil. É bom eu falar isso para você ficar: poxa, realmente posso estar falando uma coisa, é verdade mesmo. Igreja, é o fim dos tempos. Não pense, olha, eu vou deixar uma coisa bem clara para a senhora e para o senhor. Não pense que todo mundo vai ter a fé igual a sua. Não vai. A tua fé é uma fé sólida, é uma fé forte, é uma fé rocha. A tua fé é forte. Mas teu parente pode ter a carinha bonita, uma roupinha bonitinha. A fé não é igual a tua, esqueça. Quem dera fosse. Imagina, hein? Imagina se na tua casa todo mundo tivesse a fé que tu tem. Poxa, meu Deus do céu. Ia ser forte demais, mas não é. Porque eles estão rejeitando o Senhor.
Qual o conselho que eu lhe dei? O conselho que eu lhe dou? Olha, continue buscando Jesus, igreja. E não fique triste. Porque às vezes as pessoas passam horas e horas para coisas supérfluas que vai acabar e não passa alguns minutos com o Senhor Jesus. E ele aqui falou, eu vou ser rejeitado. Ele falou isso. Não sou eu que estou inventando, está escrito, não está assim na sua Bíblia? Sim. Que ele vai ser o quê? Rejeitado. Mas havia uma coisa em Jesus muito interessante. Ele seguia o conselho de quem? De Deus, o conselho do Pai. E é isso que faz você ficar de pé. Você segue o conselho de Deus. Eu sigo o conselho de Deus. Posso passar dificuldade, passar luta, mas eu vou sempre seguir o conselho de Deus, porque o conselho de Deus nunca vai me prejudicar. Nunca. O conselho das pessoas, tenha cuidado, pode vir misturado com a energia do diabo. Tá vendo? A palavra que a pessoa está usando para falar contigo pode vir mesclada, misturada com a vitamina do diabo, a vitamina D, que é a vitamina da derrota. Diga, está amarrado. Pois é. Por isso, você tem que falar, Senhor, filtra meus ouvidos, para que eu continue seguindo na minha fé. Então ele falou que seria o quê? Rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias o quê? Ressuscitava. Ele falou isso. Agora olha para mim. Ele falou isso para os discípulos. Agora vou lhe falar uma coisa muito interessante. Tudo que eu falo e você está ouvindo, Deus ouve, mas o diabo também ouve. No mundo espiritual, ouve-se tudo. Se eu falar uma coisa aqui bem baixinha, você não vai ouvir, mas Deus vai ouvir e o mal também vai ouvir. Então preste atenção, Jesus deixou claro que seria rejeitado, ia passar por lutas, ia sofrer, depois iria ressuscitar depois de 3 dias. Ele falou isso, não falou? Versículo 32. E isso ele expunha claramente. Ele falava o quê? Claramente, para todo mundo ouvir. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Olha para mim agora. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Pedro ouviu tudo que Jesus falou, Pedro falou assim, Senhor, anda cá comigo. Quero falar contigo sozinho, só nós dois. Quando Pedro fez isso, Pedro estava, sem perceber, sendo usado pelo mal. Eu já vou chegar onde eu quero chegar. O conselho que Jesus tinha era o conselho de Deus, que era passar pelas lutas, sofrer, ir para a cruz e ressuscitar. Era o conselho que Deus deu para Jesus. Mas depois que Jesus falou tudo isso, Pedro o chama o quê? À parte. E olha o que ele falou. Versículo 33. Jesus, porém, voltou-se e, olhando os seus discípulos, repreendeu a quem? A Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não entendes das coisas de Deus e sim das dos homens. Repreendeu logo quem? Satanás. Não foi a Pedro. Mas Satanás usou a boca de quem? A boca de Pedro. Onde eu quero chegar com isso? Pedro estava usando o conselho do diabo, a opinião do diabo. Mas Jesus tinha dentro o conselho de Deus. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Todos nós aqui temos dentro da gente o conselho de Deus. Já está aqui dentro. Mas o mal vai usar alguém com um conselho ruim para dar para você. Mesmo você tendo dentro de ti o conselho de Deus. Jesus tinha o conselho do Pai, que era permanecer na fé, levar a fé até o fim, ir para a cruz para nos salvar, ressuscitar. Era o conselho de Deus. Mas o diabo, sabendo disso, usou Pedro para falar, não faças isso.
Não vá para a cruz. Não sofra por ninguém. Não dê a vida por esse povo que nem quer saber de ti. Jesus, na hora, voltou-se para ele e repreendeu, falou: arreda, Satanás. Você só entende das coisas dos homens, não entende das coisas de Deus. Jesus repreendeu imediatamente. Onde eu quero chegar com isso, igreja? Você vai ter duas vozes falando no teu ouvido. A voz de Deus e a voz do mal. A voz dos bons conselhos e a voz dos maus conselhos. A opinião de Deus é a opinião do mal. A opinião das pessoas é a opinião de Deus. Você vai ter que escolher qual você vai seguir. Se você seguir a de Deus, eu lhe garanto que você vai ter vitória. Vai ter luta, sim, mas você vai ter vitória. Mas se você seguir o conselho das pessoas, você vai gemer. Você vai passar por lutas. Tem parente teu que está sofrendo porque só segue o conselho dos outros. Não segue o conselho do Senhor. E aí quebram a cara. E depois descarregam a raiva em cima de você que não tem nada a ver. Olha só, o que tu tem a ver com os fracassos deles? Você não tem nada a ver. Você está dando bom conselho, eles não querem ouvir, mas querem o conselho dos outros de fora, que não fazem nada por eles. Por isso, você tem que vigiar. E colocar no teu coração, a partir de agora eu só vou seguir o conselho de Deus. E quem se aproximar de mim, para me aturar, vai ter que ouvir o conselho de Deus, porque eu não vou baixar minha cabeça para ninguém. Eu vou seguir o conselho de Deus. Eu vou seguir o conselho daquele que me salva. Todo dia Deus nos salva de alguma coisa, sabia? Ontem já passou. Hoje é um novo dia. Se você acordou, você consegue andar, falar, está enxergando bem, vai trabalhar, vai fazer coisas hoje. Olha, Deus lhe deu mais um dia. Agradeça a Deus. Percebe, pastor? Mesmo que você não consiga resolver todos os problemas, mas você está de pé. Você está apta ou apto para viver mais um dia. Por quê? Você está seguindo o conselho de Deus. Então, cuidado com o conselho dos outros. Eu costumo ser educado, e você com certeza é uma pessoa educada, e eu não gosto de debates. Quando a pessoa dá o conselho dela, eu até ouço, dentro de mim eu rejeito, mas como eu não quero machucar ninguém, nem ferir, ok, tá certo, é a sua opinião. Para que debater? Há um ditado que diz assim, é melhor ter paz do que ter razão. Eu sei qual é a razão, a minha razão. Mas como é que eu vou debater com alguém minha razão se ela não aceitar a minha razão, minha opinião? Então, para evitar desequilíbrio de palavras, ok, você está certo, é a sua opinião, legal, pronto, acabou. Vou brigar para quê, igreja? Para quê? O que eu vou ganhar? É uma briga desnecessária. Tenha paz no coração. Eu prefiro isso e aquilo, olha, legal, continue assim, vai em frente. Acabou. Você está certo, olha, é a sua opinião, eu tenho a minha, não vamos discutir. Pronto, acabou. Há um ditado antigo que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Tá vendo aí? Agora se um falou, tu fala e começa o bate-bate, aí nunca vai acabar. Foi o que Jesus fez. Jesus já tinha a opinião dele, de ir para a cruz, de sofrer, de passar pela luta para nos salvar. Pedro tinha a opinião inspirada pelo diabo. Há opiniões que são inspiradas por Satanás. E Pedro falou, Senhor, não faças isso, não vá para a cruz, não morra por nós. Jesus aí está amarrado, Satanás. Sai daqui em nome de Jesus. Porque você só entende das coisas dos homens. Você não entende dos planos de Deus. Como é que eu vou dar ouvidos a você que não entende nada dos planos de Deus? Jesus repreendeu logo. Está vendo? E para entender o plano de Deus, a pessoa tem que ser espiritual. Se for carnal, não vai entender nunca. Por que ela é carnal? Porque ela não quer
entrar na dimensão de Deus. Ela quer viver na dimensão térrea. Ela quer viver na visão da galinha. Qual é a visão da galinha? Só vê o muro do quintal. E qual é a visão da águia? Vê o quintal, vê o muro e vê o terreno inteiro, porque a águia está lá em cima. Tenha a visão de uma águia. Não fique limitada, porque Deus lhe dotou de dons. Use-os para a glória de Deus e para benefício seu também. Diga assim seja. Qual é o conselho que tu vai seguir a partir de hoje? Qual o conselho? Quem pode me responder? Tá fraco, hein? Misericórdia. Vocês seguem o conselho dos outros. Não, é verdade. Para engasgar desse jeito? Ó, estou engasgado, porque só segue o conselho dos outros. Está engasgado. Comeu azeitona, engasgou com azeitona. Quem segue o conselho de Deus aí? Amém. Agora eu senti firmeza. Ah, pelo amor de Deus, velho. Rapaz, olha só. Siga o conselho de Deus. Porque o conselho dele vai abençoar poderosamente a sua vida. Aí, para concluir, Jesus falou assim, ó, 34. Então, convocando a multidão e os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Perder que vida? Perder a vida do pecado, a vida ruim, a vida da dúvida, a vida do medo. Perde essa vida ruim e você terá uma vida com Jesus. Você vai ganhar a vida com Jesus. Você vai ganhar o conselho de Deus para abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Então esse é o segredo para você ser feliz e vencer. É seguir o conselho de Deus. Repita comigo, a partir de hoje, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, eu vou seguir o conselho de Deus e vou vencer em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Fique em pé, igreja, por favor.